Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Eu me chamo Carlinete e junto com a Marcolina a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos e biomas do Brasil. O termo domínio morfoclimático é uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais como o clima, a hidrografia, a vegetação, relevo e solo, que são predominantes em uma determinada área e a forma como eles se relacionam entre si. Levando em consideração esses aspectos, o geógrafo brasileiro Aziz Absabe, ele considerou a existência de 6 grandes domínios morfoclimáticos em nosso país. Cada um desses domínios é caracterizado por um bioma típico, podendo também apresentar outros tipos de biomas em áreas específicas. Esses 6 domínios são o domínio amazônico, caatinga, mares de morro, cerrado, eucária e pradária. Começando pelo domínio amazônico, esse domínio é o maior do Brasil e ele está localizado na região norte do nosso país, nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima, além de estar presente na região norte do Mato Grosso e na parte oeste do estado do Maranhão. Em relação ao relevo, a gente diz que o relevo dessa região possui terras baixas, é constituído por terras baixas, ou seja, por locais de baixa latitude e por grandes depressões. Em relação ao clima, esse clima é equatorial e úmido e as chuvas elas vão ocorrer durante todo o ano. A temperatura média ela vai variar ali entre 24 e 27 graus. O solo do domínio amazônico, em sua grande maioria, é composto por latossolos, que são formados em grande parte por materiais minerais, e por argissolos, que são formados por argilas. Em geral, o solo da região amazônica não possui um alto índice de fertilidade. A vegetação do domínio ela é bastante diversificada e perene, ou seja, não costuma perder as folhas ao longo do ano. E o aspecto vegetal ele vai variar conforme a proximidade dos cursos de água e vai dividir-se em 3, que são observem aqui na imagem, as matas de Guapó, que são presentes em áreas que são constantemente inundadas pelos rios, elas é quem estão mais próximas dos rios. As matas de várzeas, essas aqui, ó, várzeas, que estão presentes em áreas que são inundadas pelos rios de forma ocasional. E a gente tem as matas de terra firme, que estão presentes em áreas que não são inundadas pelos rios. No domínio dos mares de morro, a floresta atlântica é o principal bioma dentro do domínio, e os mares de morros eles estão localizados na faixa litorânea do país, abrangendo a região aqui do Nordeste, o Sudeste e também o Sul do país. O relevo do domínio dá origem ao nome desse domínio, isso por caracterizar-se pela presença de morros arredondados, planaltos e muitas serras. O clima, apesar de haver variações conforme a região, o clima tropical úmido ele é predominante e por conta disso, por conta das altas temperaturas, o índice de chuva ele é bastante alto. Em relação ao solo, um dos solos predominantes nesse domínio é o massapé. Ele é formado pela decomposição do granito e do gneiss, que são 2 tipos de rocha, na mata nordestina. Outro solo também que se destaca é o salmourão, que ele é formado pela destruição e decomposição química do granito na região sudeste. Por conta da boa irrigação, o solo dos mares de morros eles são bastante férteis. Em relação à vegetação, é uma das vegetações mais prejudicadas no que diz respeito à preservação.
A extensão da agricultura comercial, do desmatamento para a exploração, por exemplo, de madeira, e o desenvolvimento também de centros urbanos, são alguns fatores que vão contribuir para esse grande prejuízo à vegetação. Nessa região, a vegetação típica é a da Mata Atlântica, que devido à devastação ambiental, ela está representada hoje em dia com menos de 7% da sua extensão original. E geralmente essa extensão original ela pode ficar ali em locais de difícil acesso. A floresta de araucárias é o principal bioma do domínio das araucárias, e esse domínio ele localiza-se principalmente ali nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Em relação ao relevo, ele se caracteriza por fortes ondulações e por terrenos montanhosos. Parte dos relevos é formado pela ação da erosão de rochas de diferentes resistências. O clima, em sua maioria, é subtropical e vai apresentar temperaturas médias entre 14 e 30 graus. As estações do ano são bastante definidas. Por isso, os invernos eles costumam ser rigorosos e os verões quentes. A distribuição das chuvas ao longo do ano costuma ser bastante uniforme. O solo mais característico do domínio é a terra roxa, que apesar de ter esse nome de terra roxa, trata-se de um solo de cor avermelhada, que tem origem vulcânica e é formado através da decomposição do basalto, que é um tipo de rocha. Esse solo ele vai apresentar umidades constantes, que ocorre porque os rios das araucárias eles nunca secam. Isso faz com que a terra roxa ela seja naturalmente fértil e apropriada para o plantio. Em relação à vegetação, como eu falei para vocês, a vegetação predominante é a mata das araucárias, também são chamadas de mata dos pinhais, que consiste em uma floresta ali de pouca extensão. No Brasil, esse domínio ele concentra o único exemplo de coníferas, que são essas árvores aqui, cuja espécie ela tem o fruto com formato de cone. A mata original ela estendia-se também pelo estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul, ocupando aí uma área de cerca de 200 mil quilômetros. Devido à exploração para a produção de móveis de papel, essa vegetação ela foi significativamente reduzida. No domínio do Cerrado, ele é o principal bioma e ele fica situado nas regiões de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, na Bahia, no Piauí, no Maranhão, em São Paulo e no Paraná. Ele é o segundo maior bioma brasileiro. Em questão do relevo, no domínio do Cerrado, o relevo é em sua maioria plano ou com pequenas ondulações, composto por grandes planaltos e chapadões. Esse domínio morfoclimático tem cerca de 50% da sua altitude entre os 300 e os 600 metros. O clima, em relação ao clima do domínio cerrado. O clima é tropical, sazonal. A temperatura média da região ronda a temperatura média anual são de 26 graus Celsius.
A máxima pode ultrapassar os 40 e a mínima pode ficar abaixo de zero. Trata-se de um domínio onde as estações do ano são bastante definidas. Chove bastante no verão e no inverno é seco. O local também costuma atravessar um período severo de seca nos meses de outubro e abril. A vegetação, em relação à vegetação do cerrado. A vegetação do cerrado é composta por arbustos e árvores baixas, troncos com casca bastante grossas e aparência retorcida. As folhas costumam ser ásperas por conta do sol. Os impactos ambientais que tem no cerrado. Os impactos ambientais o cerrado é um domínio morfoclimático que mais foi danificado pelos impactos ambientais ao longo dos anos. Dentre as principais causas dessa degradação estão principalmente a contaminação dos rios, a abertura de rodovias, expansão das fronteiras agrícolas e principalmente as queimadas. Agora vamos falar um pouco sobre o domínio das pradarias. As pradarias são compostas por, também chamadas de pampas. Ela fica localizada principalmente no sul do Rio Grande do Sul. O seu relevo, ele apresenta relevo baixo e ligeiras ondulações, chamadas de coxilhas. Por conta da amplitude desse tipo de relevo, a região é utilizada para a prática da pecuária. O solo, em relação ao solo das pradarias. O solo das pradarias geralmente é profundo, de cor escura. A tonalidade da cor é originada da decomposição de uma matéria orgânica que o cobre, chamada de humus. O humus é um adubo. Aí a terra fica bastante fértil para plantação. Ela é utilizada. O humus torna o solo fértil e, por conta disso, as pradarias costumam ser utilizadas para plantação, principalmente dos cereais. Em algumas regiões de pradaria, o tipo de solo é o arenito. Nesses locais, a agricultura é desenvolvida através do uso de máquinas e de técnicas de correção do solo. E também tem outros dois tipos de solo existentes nas pradarias. São o paleossolo vermelho, que é o vermelho, e o paleossolo claro. Aí a vegetação das pradarias.
do domínio pradarias. No que diz respeito à vegetação, as pradarias são cobertas por espécies herbáceas e rasteiras, com alturas que costumam variar entre 10 e 50 centímetros. Agora vamos para o domínio morfoclimático da Caatinga. O domínio morfoclimático da Caatinga, ele é mais comum nas regiões do Piauí, do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e norte de Minas Gerais. O seu relevo o domínio morfoclimático da Caatinga está localizado nessas regiões. O clima o relevo do domínio da Caatinga é formado por depressões. O clima é semiárido, contribui para que haja um baixo índice de chuvas no local, que é muito seco, por sinal. A Caatinga atravessa períodos de estiagem. O solo da Caatinga. O solo, ele vamos explicar aqui. Ele é seco e raso, o solo da Caatinga. Ele não permeabiliza muita água por conta de ser uma região muito seca. E essa é a regra geral da Caatinga. Ela possui um solo raso, isto é, um solo cuja camada rochosa fica bem perto da superfície. Por isso que é mais conhecido o solo da Caatinga como solo raso. A vegetação da Caatinga subdivide-se em 3 tipos: o arbórea, arbustiva. O árbore é a vegetação que tem de 8 a 12 metros. O arbustiva, vegetação que tem de 2 a 5 metros. Herbácea, vegetação que tem abaixo de 2 metros. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos.